Olá, tudo bem com você? É com alegria que aqui me encontro novamente para contar as histórias, né? Quando estava lá na escola, conversando com meus alunos, foram 38 anos de aula. Então, eu estava dando uma aula de química, matéria complicada, mas muito legal, mas se não prestar atenção e não der sequência na conversa, no ensinamento, difícil de compreender, né? Uma aluna me perguntou assim naquele dia: professor, o senhor bebe? Aí eu fiquei pensando que até gostaria de responder essa pergunta naquela hora, né? Mas aí eu pensei, não, vou sorrir para ela e tal, continuei a matéria, mas aquela me pergunta fez com que eu ficasse pensando o que eu ia responder para ela, né? E naturalmente para toda a classe. Aí eu, no outro dia, que teve aula novamente de química, eu voltei no assunto e respondi assim: contando a história de um bêbado, né, de uma pessoa que tinha bebido e tinha entrado no centro espírita. No centro espírita, o orador começou a falar, né, e a certa altura da palestra ele perguntou assim para o pessoal interagindo: e aí, vocês querem ir para o céu? Aí todo mundo levantou a mão, né? Agora aquele rapaz que estava meio embriagado, ele não levantou a mão. Aí o orador olhou para ele e falou assim: por que você não levantou a mão? Você não quer ir para o céu quando morrer? Ah, bom, respondeu ele. Quando morrer eu quero, só pensei que era agora, agora eu não quero não. Bom, se uma pessoa que está embriagado vê o estado em que ele se encontra, ele fica com vergonha. Você perguntou se eu bebo. Não, eu não bebo. Se eu já bebi? Não, não bebi. Mas eu fui obrigado a beber um dia. Pessoal, eu jogava futebol e aí o pessoal tinha mania de hora, quando terminava o futebol, eles davam um jeitinho de reunir para beber ou para conversar. Eu não tinha intenção de beber, mas eu fui lá conversar com eles e tal, falar dos lances de futebol. Nesse negócio de futebol, né? Eu não vou contar para vocês que eu era bom de bola, dava chapeuzinho no pessoal, driblava um, dois, três, quatro, depois fazia o gol. Eu não vou falar isso, porque depois vocês vão falar que é mentira minha, né? Bom, mas aí o pessoal tinha uma mania de beber e tal, quando ganhava, bebia para comemorar, quando perdia, bebia para esquecer, quando empatava, eles arrumavam a desculpa e bebia assim mesmo. Aí essa questão dessa desculpa, né, falando em desculpa, o camarada foi no médico e o médico conversou com ele, ele chegou para o amigo dele, eu vou ter que mudar aqui de Goiás, eu acho que eu vou morar em Minas Gerais. Mas por quê? É porque o meu médico disse que nesse estado que eu tô, eu não posso beber. Então, tem que mudar de estado. Essas são as desculpas que o pessoal, o pessoal arruma, né? Mas olha, eu, quando era jovem, então o pessoal, nessas brincadeiras, arrumava um jeito, eu juntava quatro, cinco, seis pessoas, segurava a pessoa que não bebia pela orelha, ele chamava oreiar. Vamos oreiar o fulano de tal. Como eu não bebia, eu já fui oreado. Aí então por isso que eu falei que não vou dizer que eu nunca bebi, porque eu já fui obrigado a beber. Quatro, cinco, seis, quem que dá conta de segurar? Então, eles orelhavam, pegavam na orelha da gente e obrigava a colocar aquilo de goela abaixo. Mas eu vou dizer para vocês, melhor não fazer isso não. Pode ser que uma pessoa que está esperando só dar um início, que já foi problemas de vidas passadas, e a pessoa traz nessa reencarnação enraizado de vidas passadas aquele hábito, e agora tem esse estopim para iniciar. Isso pode se tornar um grave drama, né? Então é melhor não beber. Pessoal, mas aí a gente fica imaginando: beber é uma boa? De jeito nenhum. Eu concluí aquela fala daquele dia em relação a não beber com um poema que eu tinha feito. Esse poema eu fiz
1986, mas ele está no livro que ele foi lançado recentemente, Exaltação a Palmelo. É um livro de poemas, de poesias. E aí esse livro consta dessa poesia que eu falei para eles e vou repetir agora para vocês. Ela é uma poesia caipira, então tem que falar no estilo acaipirado, né? Tô estourando de raiva, porque eu estava quieto no meu canto. Quando chegou um rapaz que brincava, olhei nele e não vi um santo. Ele começou a papear comigo, conversa vai, conversa vem, falando que era meu amigo, falou umas coisas que eu não falo nem. Mostrou uma garrafa e disse nessa fala muito esquisita: vamos beber e ficar no Anais para curtir as morenas bonitas. Aí eu falei que não ia querer. Ele começou a caçoar de mim, fiquei com vergonha e comecei a beber. Mas é sempre assim. Eu podia estar muito bom se eu não tivesse começado a beber. Naquele dia eu estava são. Hoje eu não posso nem comer. Choro quando lembro daquele dia. Vocês não choram, não. É porque vocês não estão nessa agonia que sangra meu coração. Mas um dia eu comecei a rezar, apareceu no céu um clarão, regalei os olhos para olhar, um anjo que me chamava de irmão. Naquela hora ele ria para mim, aí eu comecei a gargalhar, ele ficou sério, aí eu dei um tempinho e ele falou umas coisas para eu me orar. Falou para não beber e nem fumar, que meu corpo ia sarar e dar exemplo para a humanidade. Desse jeito eu peguei a fazer. Hoje eu estou bom que nem um coco, mas se eu tivesse continuado a beber, estava doente e talvez louco. Para agradecer a Deus, eu rezo todo dia, pedindo aos céus para quem está na agonia. Por agora eu vou terminar a lição pedindo que se vocês ainda quiserem beber, não chama ninguém não, para tudo isso não acontecer. Que Deus abençoe a todos, muita luz e paz no coração de cada um.